Olá, alunos do sétimo ano A e B. Estamos aqui novamente para nós fazermos uma revisão dos conteúdos e das habilidades que foram propostas nesse segundo bimestre. Então eu resolvi gravar esse vídeo e dividi-lo em duas partes, né, para contemplar todas as habilidades e temas que foram propostos para vocês lá no Centro de Mídia e que corresponde às habilidades do segundo bimestre. O primeiro assunto que nós devemos tratar aqui é sobre as grandes navegações. Como diz o próprio nome, o que foi as grandes navegações? Foi essas expedições marítimas que Portugal e Espanha empreenderam em direção ao Oriente, onde foram em busca de território, de especiarias e de riquezas. Então, quem foi os pioneiros? Os pioneiros dessas navegações foram os portugueses e, posteriormente, os espanhóis, né? Tudo começa após a cruzada do século XI ao século XIII, né? Onde esses países, principalmente Portugal e Espanha, posteriormente, vão em busca de consumo de mercadorias orientais. Quais são essas mercadorias, né? Além das especiarias comestíveis, né? Orégano, noz moscada, pimenta do reino, a seda da Índia, né? Também a busca de ouro, né? De riqueza. O objetivo principal, além disso tudo, era a expansão dos domínios, expansão dos territórios. É, com o comércio da época pós-cruzadas, estava na mão dos turcos, né? Com aquela vitória e a tomada da cidade de Constantinopla, o que acontece? Os portugueses e espanhóis se veem obrigados a procurarem novas rotas para a Índia, porque essas especiarias e riquezas que eles buscavam no Oriente tinham que pagar uma taxa significativa para os turcos. Então eles vão fazer novas expedições, procurar novas rotas para chegar à Índia. Principalmente busca de metais preciosos, né? Quando houve metais preciosos, estamos dizendo aqui de ouro. E o crescimento das cidades. No auge disso tudo, vai haver uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas, porque portugueses e espanhóis vão buscar os mesmos objetivos: riquezas, comércio da seda e, e as especiarias. Com isso, chega um momento que, com a intervenção do Papa, vai ser feita uma reunião entre o rei de Portugal e o rei da Espanha para que se fizesse um tratado de negociação de territórios. E aí vai nascer o Tratado de Tordesilha, em 1494, onde delimita-se uma linha imaginária, sendo que todos os continentes e territórios a oeste da ilha de Cabo Verde ficava com Portugal, aliás, desculpe, com a Espanha, e todas as regiões ao leste ficavam com Portugal. Retomando então, todas os territórios a oeste dessa linha imaginária da ilha de Cabo Verde ficariam com a Espanha e a leste com Portugal. O segundo tema, que foi abordado também nesse segundo bimestre, fala da história, um pouco da história da África, né? E aí, no caso, estamos falando dos reinos que vão do século VIII ao século XVI. E aí vamos destacar aqui dois, que é o reino de Gana, que ficava ao sul do deserto do Saara, e foi considerado a terra do ouro, né? Esses comerciantes de Gana faziam trocas comerciais e trocavam o sal que eles tinham em abundância no deserto, né, do Saara, por ouro, né?
foi um continente também, foi um reino também que se rendeu ao Islã, né? Que foi aquela religião muçulmana que foi fundada por Maomé. E o reino de Mali, que também controlava as rotas transsaarianas, né? Através do deserto do Saara, cobravam taxas em ouro por sal, em troca eles davam sal e escravos. A população, em geral, era pobre e vivia da agricultura e da criação de animais. São esses dois principais reinos que foram destacados nas aulas anteriores. E aí vamos falar finalmente na aula de hoje, nessa de revisão. Nós vamos fazer essa revisão em duas partes, né? A primeira parte, grandes navegações, os reinos da África, que são Gana e Mali. E vamos falar um pouquinho da conquista do território dos astecas, né? Aonde ficava situado esse território dos astecas? Principalmente no Planalto Central do México. E aí, o que acontece? O que foi destacado é falar dos protagonistas, daqueles que fizeram com que a conquista se destacasse, se expandisse. Então, o que acontece? Hernán Cortés, que era o conquistador espanhol, ele vai chegar no território, né, do atual México, aí no caso, né, na zona central do Planalto do México, e vai perceber que, primeiro, ele vai ser recebido como um deus, vai ser recebido bem. Posteriormente, ele percebe que esse território tem muito ouro, e o que acontece? Ele vai perceber que em torno do Império Azteca havia muitas tribos que se rivalizavam. Hernán Cortés, como tinha poucos homens, né, para fazer uma guerra, né, um domínio, uma conquista, o que ele faz? Ele se une a tribos que se rivalizavam para ir contra o quê? O governo central. E aí, ele somente com 400 homens e 17 cavalos, ele consegue dominar esse território. Então, ele se alia a tribos rivais e vai contra o Império Central Azteca. Ok? E outra forma de dizimação desses indígenas, além da conquista e da morte de muitos indígenas em combate, né? Porque os espanhóis tinham, né, armaduras, eram mais paramentados, tinham armas, né? E tinham canhões. Os índios somente tinham o arco e a flecha, né? Para combater. Outro modo de dizimação desses indígenas latino-americanos, no caso aqui os astecas, foi as doenças, né? Principalmente a varíola, a tuberculose e a gripe. Varíola, tuberculose e gripe. Por quê? Se você parar para pensar, quando os espanhóis chegam da Espanha para esse território, eles chegam de uma longa viagem, em média 35 a 40 dias. E eles chegam contaminados, ou com gripe, ou com varíola, ou com tuberculose, por causa da umidade do navio, as más condições. Eles chegam aqui e passam essas doenças para os indígenas. Os indígenas não tinham contato com essas doenças. E aí eles acabam dizimando centenas de milhares de índios. Ok? No primeiro momento, a revisão foi essa. Falamos um pouquinho sobre as grandes navegações, sobre os reinos da África e sobre o Império Azteca. Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas brasileiros, né? Esse contato entre portugueses e indígenas brasileiros, e a Confederação dos Cariris, que foi os conteúdos que vocês tiveram aí no segundo bimestre, mais para fixação do conteúdo e para posteriores atividades, se forem necessárias,
na nossa volta presencial, ok? Obrigado, um abraço.